mais uma live da Educa Seguros com a Mega Luz Negócios. Só aguardando a Bruna Garcia chegar aqui para a gente conversar sobre contratação na corretora de seguros. Vamos lá. Deixa eu aceitar aqui a Bruna. Hello! Ai, como eu tô pertinho. Peraí. Tudo bem? Opa, foi. Tudo bom, Bruna? Bem, graças a Deus. E você? Vou melhorar Tudo. aqui. Vamos lá, vamos se arrumar aqui. Vamos lá. Eu esqueci que fica tão pertinho, né? Mas agora tá ótimo. E aí, apaixonado por seguros? Vamos lá, agora você faz parte desse time aqui junto com a gente. Já era, né? Mas agora, ó, hashtag apaixonados por seguro. O pessoal vai chegando aí, Bruna, e hoje a gente vai falar sobre contratações em uma corretora de seguros. Quais são, o que deve ser levado em conta, quais são os desafios aí na hora de contratar um novo colaborador. Pode contratar parente, não pode? Se pode, se podendo, e aí, que cuidado deve ter? Acho que esse é um papo muito legal aí para a gente conversar, é a dúvida de muitos corretores de seguros. A gente já vai falar sobre isso, mas antes, o motivo dessas lives aí é para a gente falar também do Pax do Brasil. Queria te pedir que você falasse um pouquinho das suas impressões da primeira edição do Pax do Brasil que aconteceu no Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa. Sou Bom, suspeita, né? Amei, né? Tô muito feliz que a gente conseguiu tirar do papel. A gente vai tirar do papel esse projeto que está parado desde 2020 por conta da pandemia. Tá junto, tá no presencial, é outra coisa. Então, assim, foi muito gostoso. A gente teve 100% de retorno positivo, né, Anderson? Então, assim, isso não tem preço. Saber que a gente realmente está conseguindo trazer o propósito de transformação, propósito de crescimento para as corretoras de seguros. Esse é o meu principal objetivo com tudo isso. Então, eu fico muito feliz ao final ver o rostinho de todo mundo, a alegria de ter tudo que precisa para realmente tirar os objetivos do papel. Então, assim, para mim, fechou da forma que eu sonhei, da forma que eu imaginei quando o Pax nasceu do meu coração, foi o que aconteceu. É só agora a gente aprimorar mesmo alguns detalhes em relação ao local, enfim. Mas o conteúdo, o projeto mesmo foi... Me fala aí o que você achou, né? Porque assim, foi 100% das pessoas deixaram depoimento gravado falando do nosso programa. Então, isso para mim, enfim, foi muito legal. foi muito gratificante mesmo. Quando a gente está um pouco mais de fora, quando olha assim, alguém que está ensinando, treinando, apresentando técnicas, ferramentas, quando encontra o problema, assim, você vê, nossa, isso resolve o problema. Para a gente, a sensação que eu tenho, que a gente tem enquanto seguros olha, conseguimos casar aí o problema com a solução, é muito gratificante ver que funciona, que a pessoa realmente vê aquilo tudo, a pessoa passa a ver como funciona, como resolver o problema dela. Então, para a gente é muito gratificante conseguir criar essa conexão junto contigo de uma solução que é o Pax, né, para os corretores que estão com os grandes desafios aí de crescer. Para a gente também foi muito gratificante. E estamos prontos para a próxima, né? Deixa eu falar alguns ois, posso? Alessandra aqui, oi, Bruna, oi. O Myron tá contratando, já conversei com ele algumas vezes. Myron, precisa agora se organizar para ir para o Pax. Acho que talvez eu vou estar pertinho de você. Vamos falar hoje sobre contratação, que legal saber. A gente percebe que é a dor de muito corretor, né, Anderson? Sim, sim. Então já comenta esse aqui embaixo, não sei se está em cima ou embaixo, mas já comenta aí nos comentários, já coloca aí nos comentários as suas dúvidas sobre contratação de funcionários aí na corretora de seguros. Seja você pequenininho aí, primeiro funcionário, ou já uma equipe maior, tem algum desafio, comenta aqui que a gente vai conversar sobre isso. Primeiro, Bruno, quando é que eu sei, vamos começar nesse assunto aí de contratação, né? Quando é que eu sei que eu preciso contratar alguém? Eu, quanto Quando corretor de seguros, por exemplo.
Eu trago isso muito para as fases da corretora que a gente fala no PAX, né? A gente tem a primeira fase, que é a fase da sobrevivência. Então, a gente começa o negócio, a gente precisa validar que ele realmente vai dar certo, que ele realmente tem um potencial. Então, no início, é normal o corretor de seguros começar sozinho, ou de repente, se ele já tem uma demanda, uma carteira de clientes, começar com mais uma pessoa, mas o fato é que a equipe começa enxuta, ou sem equipe nenhuma, né? E aí o corretor acaba fazendo tudo. Só que quando o negócio dá certo, e aí ele começa a ter indicação, ele começa a ter cliente, a parte operacional também começa a demandar um tempo muito maior. Então, é momento de contratar quando você começa a se afogar no operacional e não tem mais tempo para colocar energia no que realmente gera resultado para a empresa, que é a venda, que são as ações estratégicas. Então, quando eu deixo de fazer isso, que são as ações que vão fazer com que o meu negócio saia desse nível e vá para o próximo nível, eu preciso de alguém para me ajudar. Porque o grande erro do empreendedor inicial é querer fazer tudo, ficar mergulhado, preso às atividades rotineiras, né, sem poder colocar energia e deixando, abrindo mão de contratações baratas, porque de repente financeiramente ainda não é viável contratar, mas existem algumas mãos de obras que são mais baratas, como de repente um serviço à parte com apoio PJ, como um aprendiz, como um estagiário, e aí eu deixo de fazer isso para eu ficar centralizando e, infelizmente, eu vou usar o termo perda de tempo. Acabo perdendo tempo colocando energia no o que não vai fazer com que eu vá para o próximo nível. Então, a hora é essa, quando você começa a sentir que está começando a ficar sem controle, esse corretor ele começa a perceber que ele não está conseguindo dar conta de fazer tudo que ele tem para fazer, o dia começa a ficar curto, ele tem sinistro, ele tem pendência, ele está perdendo muito tempo com as questões administrativas e operacionais, que é o que não gera resultado financeiro, e aí acaba não tendo tempo de colocar energia para fechar novos negócios, para angariar ou fechar parcerias. Aí esse é o momento, porque se ele já está perdendo o controle, já está vendo que ele está ficando desorganizado, que ele não está dando conta, né? E ainda não está colocando energia no que realmente vai fazer com que ele dobre de tamanho, com que ele cresça, esse é o momento de contratar. Legal, legal. E eu acho que isso acaba sendo, mesmo sem muita experiência, porque eu já se, cara, não tenho mais tempo, meu tempo é escasso, eu tenho que começar a delegar, ele já começa a perceber isso. E aí uma dúvida até que, pegando o gancho aqui do Myron, ele colocou uma pessoa no operacional e está com receio de contratar alguém, de contratar ou de colocar essa pessoa em comercial. Como é que o corretor entende se ele contrata um vendedor, vamos dizer assim, para ele dividir a tarefa de venda, ou se ele o corretor deve fazer é vender, eu tenho que colocar realmente alguém no administrativo, no operacional. Como é que ele entende qual o caminho ali que ele tem que, vamos dizer assim, qual parte que ele vai ter que delegar do corretor? Aí a gente tem que começar do começo, começar do começo ao máximo, mas do início, qual que é o início? O planejamento, para onde eu vou? Para onde eu vou e aonde eu quero chegar. Porque quando eu entendo isso, sei o quanto que eu quero faturar, o quanto que eu quero ter em relação a número de clientes, enfim, cada um vai ter uma meta específica. Mas quando eu sei aonde eu quero chegar e para onde eu vou, aí eu consigo entender melhor quais são as ações que precisam ser feitas, que vão contribuir que aquela meta se aproxime, ok? Então, partindo desse princípio, é quando eu vou olhar para mim, enquanto empreendedor corretor, e aí eu vou olhar para o grupo e entender que existem pessoas que têm mais habilidade, mais facilidade em executar algumas tarefas do que outras. Então, eu vou dar um exemplo. Tem corretor que ele roda muito melhor, e aí isso tem uma explicação, que nós temos perfis comportamentais diferentes, a gente já nasce com isso já vem no nosso DNA. Claro que o ambiente também forma algumas coisas, mas a gente já tem um potencial natural, que com o tempo as experiências vai se desenvolvendo, mas você vai concordar comigo que tem criança, que você já sabe se ela é tímida ou se ela é extrovertida. Né? E aí é um exemplo que eu estou dando aqui. Da mesma forma, isso também funciona para o mundo dos negócios. Tem o corretor que é mais tímido e tem o corretor que ele é mais extrovertido. Então, a gente tem facilidade, por exemplo, em lidar com números. Tem pessoas que não têm tanta facilidade em lidar com números, tem mais facilidade em lidar com pessoas. Então, assim, cada um tem a sua habilidade. Quando eu entendo onde é o meu recurso,
Então, o ideal é colocar energia onde eu já vou muito melhor, porque aí eu vou rodar muito melhor, contratar pessoas que realmente tenham esse potencial natural para algumas atividades, vai fazer com que eu potencialize o meu negócio com muito mais assertividade. Porque quando eu vou fazer uma tarefa que é aquela que eu não tenho muita habilidade ou que eu não gosto muito, a gente tem uma tendência a procrastinar, a enrolar, por conta do prazer mesmo, porque se não é prazerosa, você faz isso, todo mundo faz, né? Se a tarefa não é prazerosa, a gente tem essa intenção de ficar enrolando, de não colocar, de deixar para depois, aparece uma coisa mais interessante, você deixa para lá. E esse é um problema porque você começa a negligenciar tarefas importantes que vão ajudar o teu negócio a passar de nível e aí elas acabam não sendo executadas. E aí como é que eu sei? Analisando o que você tem mais habilidade e quando contratar, porque a partir daí você vai saber, poxa, a minha habilidade maior é na venda. Então eu vou contratar um operacional. Ah, não, minha habilidade maior é no operacional. Então, ok, eu entendo que eu preciso de um perfil que seja mais comercial do que eu para me complementar. O importante é o complementar. Essa diversidade é muito bom, porque a gente passa a ter pessoas com habilidades diferentes. O famoso chá, que são conhecimentos, habilidades e atitudes diferentes. Nós temos uns diferentes dos outros, né? Então, quando eu junto e complemento, fica muito mais fácil eu ter um resultado melhor. E é muito importante tu ter desmistificado isso, porque nem todo corretor precisa ser vendedor, vamos dizer assim. É claro que hoje em dia se constrói muito a figura do CEO, né, do presidente da empresa, como alguém que vende, tem que vender o tempo todo. Mas não necessariamente não precisa ser a rotina dele diária vender. Ele pode ser mais estrategista, administrador e complementar, né, através da contratação de alguém mais comercial. É. Muito legal ter isso. Ele deve, tá, Anderson? Na É. verdade, assim, gestor, chapéu de empreendedor, de gestor, ele deve ter, não importa, porque o negócio é dele, então não importa qual a estratégia, onde ele é melhor, líder e gestor ele vai ter que ser. Senão, como é que ele Sim. vai ter um negócio? Ele não vai ter um negócio, ele vai ser o negócio dele. Então, para ter um negócio, para você conseguir fazer gestão, você precisa ser um bom líder, se desenvolver nessa área, tanto na parte de liderança quanto na parte de gestão. Isso é indiscutível. Então, precisamos aprender e é a todo momento adquirir essa habilidade. Agora, onde eu me encaixo melhor, se é nas questões mais administrativas, operacionais ou comercial, é muito de perfil, é muito também de onde a empresa quer chegar, quem vai ter mais uma condição melhor de colocar energia nisso. Eu falo muito, eu gosto muito de uma frase de Steve Jobs que diz isso: concentre-se naquilo que você é bom e delegue o resto. Serve pra gente. Entenda onde você é bom, coloca a sua força, a sua energia nisso e o restante chama alguém para te ajudar. E aí não abra mão de contratações baratas como estagiário, como aprendiz, para te ajudar, porque isso só vai alavancar o teu negócio. E pensa você colocando 100% da sua energia no que você é bom, o resultado. E aí você divide isso no que você não é bom, é claro que acaba a tua curva de produtividade e ela cai. Legal, legal. E, Bruna, aconteceu comigo, deve acontecer com muitos corretores. Quando tinha corretora, a corretora cresceu, chamei minha esposa para trabalhar comigo. Antes de contratar um funcionário ali, CLT ou um estagiário, minha esposa veio trabalhar comigo. Eu sei que não existe receita, né, para isso, mas quais os cuidados que a gente deve ter na contratação, ao chamar, né, a esposa, o filho, o sobrinho, por aí vai, um familiar, né? Porque eu imagino que isso seja a realidade de muitos corretores. O que é legal? A gente não contratar uma pessoa que a gente não possa demitir. É isso. Nunca contrate uma pessoa que você não pode demitir. 2, nunca contrate para ajudar, contrate por competência. São as duas premissas. Então, não tem problema trabalhar com familiar. Imagina, 80% das empresas brasileiras são empresas familiares. O problema é quando eu trago uma pessoa para vir me ajudar, ela não tem competência porque eu preciso, porque eu vou ter um problema, e ainda por cima não posso demitir ela porque eu vou arrumar um problema, por exemplo, com a minha família, ou ela não vai entender a demissão dela. Então, antes de você entrar no problema, evita de fazer isso. Então, a dica é: não contrate nunca quem você não possa demitir. 2, não contrate por ajuda, contrate por competência. Então, a pessoa é competente porque eu preciso, ela realmente vai ter habilidade, vai ter o que a gente chama de chá, né? Conhecimentos, habilidades, as atitudes que eu preciso para fazer o meu negócio crescer. Então, beleza, não tem problema. Então, se a gente tomar esses cuidados, dá para contratar sim familiar, não é um problema.
Olha, aconteceu comigo. Comigo foi um exemplo que deu ruim. Deu, não, no final, Porque são casos e casos, né? o perfil realmente, agora olhando bem, assim, fazendo essa avaliação depois, né? A gente vê que o perfil realmente não era o perfil ideal para o que ela exercia na corretora. E aí, um ano depois, a gente decidiu terminar a relação de trabalho, né, de profissional ali, para não terminar a relação na vida. Realmente, o aprendizado Aí, que ó. eu tirei foi É porque, assim, quando a gente vai trabalhar com familiares, se ele é muito próximo da gente, a responsabilidade aumenta, as intrigas também, porque você conhece assim, muito aquela pessoa. Então, ultrapassa o profissional, né? Na verdade, passa a ser pessoal e profissional aquele relacionamento, e não é todo mundo que tem inteligência emocional e claro. condição de separar as coisas. Eu já tentei trabalhar lá atrás com a minha família no começo, tanto é que eu sou filha de corretores de seguros e não deu certo. Eu cresci na concorrência. Minha independência foi na concorrência mesmo. Eu não trabalhei com eles porque eu realmente tive essa dificuldade. Mas eu conheço muitas empresas de sucesso familiares que quem fundou foi marido e mulher, foi pai e veio os filhos e estão super bem. Então não existe uma regra. Então minha dica é exatamente essa, né? São casos e casos, é mais difícil, vai ser muito mais complicado, porque vai ter momentos que você, opa, não posso misturar a relação aqui, porque eu sou líder ou eu sou liderado, mas não contrate se você não pode demitir. É isso. Só contrate se você pode demitir essa pessoa depois se der ruim. E contrate por competência, e não porque a pessoa precisa, porque você vai precisar dela também para poder gerar recursos para o seu negócio. Pessoal, dúvidas sobre a contratação para a corretora de seguros, coloquem nos comentários. A gente está conversando aqui, mas está atento aqui aos comentários e vai respondendo aí assim que for possível. Bruno, você comentou sobre a gente contratar um aprendiz, um estagiário, alguém em início de carreira, mas a gente esbarra na questão da pessoa não ter experiência, às vezes na venda, naquela área ou no mercado de seguros, né? A gente sabe que quanto mais experiência, mais senioridade, né, a pessoa tiver naquela função, naquele cargo, mas provavelmente mais caro vai ser o salário que a gente vai precisar pagar. E aí, qual é a dica que você pode dar em relação a isso? Contrata mesmo, sem conhecimento, experiência na área, e o próprio corretor, a corretora pode treinar essa pessoa, sabendo, né, que estou pagando menos, vou ter que treinar. Se eu quiser alguém com mais experiência, vou ter que pagar mais. Mas qual é a dica que pode dar para contratação, assim, com baixo custo, mas sabendo que tem essas responsabilidades aí? Como dizem, né? Não tem como fazer uma limonada sem espremer os limões, certo? Então, Uhum. realmente não tem. Você vai abrir mão de uma coisa, você vai ter a outra. Mas dá sim. O que é importante a gente entender? Quando a gente estiver falando de competência, de carreira, de profissionais que realmente e têm uma entrega adequada, eles têm 4 pilares, tá? Esses pilares são, primeiro, competência técnica, que é quando eu entendo daquele negócio. Então, a gente está falando de seguro. Eu já venho sabendo o que é uma pólice, eu já venho sabendo o que é sinistro, eu já sei como faz uma cotação, isso é competência técnica. Eu já sei como funciona franquia, o que é prêmio, eu já sei mais ou menos, na verdade, minimamente, tecnicamente, quais são as considerações, as condições gerais, enfim, as especificidades técnicas do negócio. Então, pronto, isso é competência técnica, tá? Aí a gente tem a competência que ela é comportamental. A competência comportamental é um conjunto de comportamentos que eles são desenvolvidos durante a nossa vida, através dos conhecimentos, as habilidades, os cursos, tudo que a gente vai aprendendo, errando, experimentando. É assim que a gente passa a ter competência comportamental ou não. Competência comportamental nada mais é do que o inato, que é o nosso perfil potencial natural que a gente já nasce. Lembra quando eu disse que a gente já nasce extrovertido, com tendência para ser tímido, com uma tendência específica? Essa tendência ela só é aprimorada ao longo dos anos, de acordo com os lugares que eu vou passando, e aí eu vou começando a ser planejado, organizado, eu passo a defender mudanças, eu passo a ter essas competências comportamentais. Segundo é o perfil comportamental. Perfil comportamental é o nato que eu disse, já é uma tendência comportamental que a gente tem de agir de uma certa forma. É como a gente reage às nossas emoções. Por que no trânsito tem uma pessoa que fecha a outra e uma enfia o dedão, a outra xinga, e tem gente que não tá nem aí? Tem gente que mata.
por causa do trânsito, um exemplo. Mas por que essa diferença tão grande? Porque a gente reage de maneira diferente às nossas emoções e quando a gente traz para o negócio é assim também, a forma como a gente vai lidar com as situações. Então, quando a gente vai pensar em contratar alguém, a gente vai levar em consideração a competência técnica, a competência comportamental, o perfil comportamental e, por último, a experiência, que é quando a gente valida o currículo. A gente precisa pensar nesses quatro pilares que formam um profissional que é top sênior, vai, totalmente alinhado com o que, por exemplo, aquela função precisa. Quando eu vou contratar um aprendiz, quando eu vou contratar um estagiário, ele não vai vir com competência técnica e ele não vai vir com experiência. Mas muitas vezes ele vai vir, se eu souber fazer bem feito, eu vou conseguir entender o perfil comportamental dele e aí a partir daí entender quais são as habilidades potenciais que ele tem para aproveitar o melhor dele. Então, a gente vai ter essa facilidade, por exemplo, aplicando de repente uma redação para ver se a pessoa escreve bem, que aí também é competência técnica. Ah, ele escreve bem, no meio da entrevista você vai bater um papo, você vai conseguir se ele tem um poder de entendimento e comunicação alinhado com o que você precisa, se ele aprende rápido, de repente você fala alguma coisa, checa se ele entendeu. Então, às vezes a pessoa não tem a experiência e não tem a competência técnica, mas se a gente contratar com o perfil comportamental, com as competências comportamentais até então destinadas para aquele tipo de função que ele vai fazer, fica muito mais fácil desenvolvê-lo tecnicamente. Fica muito mais fácil dele ganhar experiência junto com você, apesar dele não ter. Por isso que aí o que é muito importante é entender quais são as tarefas que eu vou delegar. Porque, como eu disse, não dá para fazer limonada sem espremer limões. Não tem como eu contratar um aprendiz para uma função de gerente. Ele não vai ter o que se precisa. Mas, para, de repente, enviar uma policy, fazer uma conferência, para ensinar como é que acompanha a emissão, e ele acompanhar a emissão, confirmar com o cliente, cuidar na hora de um sinistro, para poder ligar para a seguradora, para poder fazer todo esse trâmite operacional, por exemplo, por que não? Às vezes você traz uma pessoa super descolada, popular da escola, que gosta de falar, que tem uma excelente comunicação, você pode colocar para fazer triagem, para poder fazer cross-selling, para poder ofertar. Então, o perfil comportamental acaba ajudando muito nesses casos, quando a pessoa não tem ainda experiência nem a competência técnica necessária sobre o seguro. E vale a pena pelo custo, pelo investimento, vale a pena. A pessoa está lá, ela abre mão, porque ela não tem ainda experiência, ela ainda não tem competência técnica, ela já ganha um pouquinho menos para aprender. E vice-versa, você ensina e futuramente você pode promover essa pessoa, ela já está alinhada à tua cultura, ela já está conhecendo melhor o teu negócio e ela continua com você. É muito melhor do que ficar abrindo mão de contratações baratas e perdendo de ganhar, né? Deixando de ganhar, perdendo tempo nos pormenores do negócio. Eu uso muito, a gente fala muito isso no Pax, o exemplo do supermercado e o caixa. A meta do supermercado é ter uma rede de supermercados. Qual a probabilidade disso acontecer se o dono ficar no caixa? Sim. Entendeu? É isso. É isso. Qual que é a probabilidade? Você não respondeu. Responde para mim. Qual que é a probabilidade? Nenhuma. Zero. Entendeu? Zero. Porque ele está preso no operacional, ele está preso pagando conta, esquece. Agora, se ele contrata uma pessoa, ensina, fica no caixa para ele, e ele vem para a gestão, ele olha de cima, tem um cliente que fala, pega o helicóptero e sobe. Pega ele, adorei essa colocação, agora eu fico repetindo. Pega o helicóptero e sobe, e olha lá de cima, muda completamente. Porque aí ele consegue olhar, pensar, melhorar e colocar energia no que realmente vai fazer com que ele vire uma rede. E não simplesmente atender o cliente. Eu falo, se você está preocupado em atender o cliente, em fazer seu negócio funcionar, quem está fazendo seu negócio crescer? Muito legal, Bruna. É algo que a gente está aplicando nesse momento e é algo que eu sempre parti do princípio, eu preciso de alguém com experiência porque eu não quero ter esse trabalho. Mas, não, eu posso contratar alguém sem experiência técnica e eu vou ter as vantagens disso. O salário menor, eu vou estar formando uma pessoa cultura já da empresa, sem os vícios, então tem muitas vantagens disso. É o corretor entender que ele realmente vai ter que dedicar, ou alguém da corretora vai ter que dedicar um pouco mais de tempo para passar treinar e desenvolver. Para construir a experiência, para treinar. Pegando o Mário está fazendo aqui uma consultoria gratuita. Pegando a dúvida do Mário, queria que desse algumas dicas sobre contratação de pessoas para o comercial. Eu sei que a Mega Luz
faz isso com excelência. Eu acho que deve ser uma das principais vagas, né, que a Magalu ajuda os corretores a preencherem. Que perfil de pessoas são mais indicadas para o comercial? Que dica que poderia dar para o corretor que está querendo contratar vendedores comerciais? Para o comercial. Só antes de tudo isso, entenda se é isso mesmo. A sua habilidade maior é no comercial. Porque se a habilidade maior do corretor, enquanto ele é pequeno, é no comercial, e ele quiser trazer uma pessoa de fora para poder passar pela curva de aprendizagem, para poder ir para o comercial, eu não indico. Eu acho mais fácil trazer uma pessoa para o operacional e esse corretor, ele ir para o comercial, tá? Agora, não, eu entendo que realmente eu tenho um gap. Não é a minha habilidade para o comercial, entendeu? Aí esse corretor entende isso, então legal, vou contratar uma pessoa para isso. O que é importante? Se ela tiver experiência, se estiver procurando uma pessoa com experiência, sempre olhar se as experiências dela estão condizentes com o tipo de função, se ela realmente já trabalhou na área comercial de alguma forma. Lembra que tem 4 pilares? Então, pilar experiência, entenda se a experiência está validada, porque quando você traz uma pessoa que não passou pela experiência do comercial, a referência dela, o histórico dela inteiro era do operacional, vai ser, talvez, se ela não tiver o perfil comportamental adequado e não ser uma pessoa que viveu numa prisão e está no momento de se libertar, vai ser difícil ela se adequar ao comercial. Então, preste atenção nisso em relação à experiência. Em relação à competência técnica, também entenda se ela atendia diretamente os clientes ou não, porque isso faz diferença. Senão, você vai ter que ensinar ela sobre produto, sobre técnica, para ela ter na ponta da língua todas as respostas que ela precisa passar para o cliente. Depois, quando a gente falar de perfil comportamental e competência comportamental, a competência comportamental é a gente pegar uma pessoa que tem o perfil comportamental alinhado à parte de vendas. Normalmente, perfil comportamental de venda são pessoas mais comunicativas, são pessoas mais extrovertidas, mais sem vergonha, vamos colocar assim, são pessoas mais dadas, que têm essa facilidade de se relacionar, que na fila do mercado faz amizade, é aquela pessoa que quando ela chega, até o bom dia dela é mais, assim, para essa parte de extroversão, tem mais um sorriso no rosto, ela é mais carismática. Então, as pessoas de vendas, normalmente esse perfil são os mais aderentes, né? E a competência comportamental é quando eu tenho esse perfil próximo ou não tenho, mas com as experiências, com os estudos que eu fiz, algum curso de vendas, e aí é o que você vai avaliar se a pessoa já fez algum tipo de curso, se tem alguma coisa na bagagem dela que tem que traz ela para a parte de vendas, aí sim você pode começar a entender que ela tem a competência comportamental ou não, tá? Mas essas vagas mais assim, de assistente, mais júnior, é difícil a gente medir, nem precisa, porque existe até avaliação de competência comportamental, ela é um pouco mais cara, e aí pela vaga não tem tanta necessidade. Se você identificar o perfil, identificar a competência técnica, identificar a experiência e ver se ela tem algum curso, algum pezinho lá na área comercial, é um bom currículo para ser avaliado, né? Aí a gente não pode esquecer do restante. É comercial? Tem que ser comunicativo, tem que ter uma boa postura, falar bem, ela é o cartão de visita da empresa. Então, Sim. também tem tudo isso. Se escreve direitinho para poder mandar um bom e-mail para o cliente. Já pensou? Mandar algumas palavras erradas. Não vão falar que é a pessoa. O cliente entende que é a empresa. A empresa que não tem, enfim, que está aí com esse descrédito. E, Bruna, deixa eu lembrar aqui quem? O Vitor e Marina, comentou aqui sobre home office, né? A questão da pandemia. Muita gente tendo que trabalhar home office, algumas corretoras permaneceram nesse modelo. E como lidar com esse tipo de situação, né? Com as pessoas que não se adaptaram, às vezes pode ser o gestor que não se adaptou, né? Não ter os controles certos, pode ser a pessoa mesmo que não conseguiu se adaptar. Como lidar com essa situação enquanto gestor e também como lidar com esse colaborador que não se adaptou? Então, é interessante, né? Porque se você tem uma pessoa, você vai contratar e a pessoa não se adapta ao home office, por que você vai contratar ela? Eu já nem passaria no crivo. Eu só vou contratar uma pessoa para trabalhar em home office se ela tá querendo trabalhar em home office. Eu não vou vender isso para uma pessoa nem insistir. Não sei se foi essa a pergunta. Poderia falar um pouco. Eu acho que a dúvida era mais com quem já estava dentro e não se Agora adaptou. já estava dentro e veio para o home office. Acho difícil, né? Eu acho difícil nesse momento não ter se adaptado pelo tempo que passou. A gente está falando de quase 2 anos, né? Ali é muito uma questão, eu acho que mais cultural. Aí eu vou trazer mesmo. Toda empresa ela inicia com as diretrizes estratégicas do negócio. Para onde eu vou, quem eu sou
e quais são os meus norteadores de comportamento para isso. E aí a gente passa em valores. Quais são os valores dessa empresa, né? Então, quando a gente tem os valores muito bem claros para o empreendedor, para o corretor, a dica é começar a contratar pessoas baseadas nesses valores também, né? Então, a pessoa tem esses valores, legal. Dentro da minha equipe, trabalhar isso. Se eu contratei errado lá atrás, eu preciso ir moldando essa pessoa para ela ir se adaptando aos nossos valores. Senão fica difícil. É mais ou menos, eu costumo usar um exemplo do seguinte: a gente estava usando máscara. Quantas vezes eu fui pro mercado, não sei se aconteceu com vocês, eu fui no mercado, desci do carro, quando eu entro, eu, putz, tô sem máscara, tá todo mundo de máscara, o que que eu faço? Eu volto. Isso me constrange. Eu volto, coloco a máscara e entro. Cultura é isso, né? Cultura é você ter colaboradores que estão alinhados com aquele comportamento, a forma como o negócio tem que ser conduzido. E o principal disseminador de cultura é o líder. Então, eu vou trazer muita responsabilidade para a liderança e não para o liderado. Então, a liderança, porque foi ele que contratou, se contratou errado, então devia ter contratado certo. Se contratou errado, ok, passou, foi sem querer. Vamos ajustar? Vamos alinhar valores, vamos deixar claro o que pode, o que não pode, as expectativas que a empresa tem em relação a esse colaborador. Dentro do Pax a gente ensina como fazer isso. A gente tem o que a gente chama de alinhamento de expectativas para alinhar desempenho e comportamento desse colaborador, para ele ter essa clareza do papel dele dentro da empresa, e o líder vai acompanhando e desenvolvendo essa pessoa para estar alinhada à cultura. Porque a gente parte o seguinte: no home office, se as pessoas não estão entregando e não estão alinhadas com o que a empresa precisa, é porque falta clareza. Ele falta clareza do papel. Ou ele está fazendo de propósito. Dificilmente as pessoas estão fazendo de propósito. A gente normalmente sabe quem não está afim de trabalhar. Então, e aí, se não está afim de trabalhar, vamos voltar para o líder? Por que essa pessoa está trabalhando ainda com você? Se você sabe que ela não está afim de trabalhar. Eu já promoveria para a concorrência, para não me atrapalhar, porque senão atrapalha o meu negócio, né? Agora, a pessoa não está fazendo, não é por mal. Ela não está fazendo porque ela acha que ela está fazendo certo. Então, cabe ao líder fazer gestão e liderança dessa pessoa de uma maneira efetiva, alinhar a comunicação para desenvolver essa pessoa e moldar ela às características da empresa. Automaticamente ela vai colocar máscara, tá? Automaticamente ela vai colocar máscara. Se ela falar, não quero colocar máscara, ela mesma vai falar assim, essa empresa não é para mim, ela se sente o peixinho fora d'água e sai. E é isso mesmo que acontece, Bruno. Eu sempre comento aqui com a minha equipe, assim, hoje pode fazer muito sentido a jornada que vocês estão seguindo, né, profissionalmente, com a jornada que a gente está seguindo como empresa. Hoje o propósito está casando. Não vai ter problema se daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, esse propósito, essa jornada não casar mais. É natural isso. Então, a gente está consciente, enquanto líder, né, e perceber isso. Porque uma vez que não está, essa jornada, né, esse propósito não está casando mais, é ruim para o colaborador, que ele vai estar, às vezes, trabalhando com salário, e principalmente e também pela empresa, enquanto ele gestor, ele está prejudicando a própria empresa. Então, é ficar atento a essas questões aí que você levantou. Muito importante. E, Bruna, promover para a concorrência, é isso, demitir, pessoal. Eu falo assim, ó, quem não tá legal, a gente promove para concorrência. Quem tá top é talento, você agarra. E aí você não solta, porque talento não pode ir para concorrência, ele é seu, entendeu? E aí você vai promover um ambiente para ele estar muito alinhado com a tua cultura e quem sabe futuramente até um sócio seu, por que não? É verdade. E, Bruno, eu queria terminar aqui pedindo que você faça um convite para quem quer saber mais sobre contratação, sobre gestão de pessoas em corretores de seguros. Convido aí o pessoal para o Pax, para a nossa próxima edição, que será em São Paulo. Diga lá. O que acontece muito? Corretor que está sofrendo, não sabe como contratar, não sabe para onde seguir, não sabe quais são as diretrizes estratégicas do seu negócio. Então acaba ficando perdido, quer crescer, não sabe por onde começar. E aí acaba até contrata uma pessoa, não dá certo. E aí não tem muitos recursos financeiros para ficar testando e errando. Porque eu costumo falar assim, qual que é o caminho? A pessoa, normalmente a gente tem um objetivo, que é sair do ponto A e chegar até o ponto B.
E aí, o que que acontece? A pessoa vai indo, assim, o desenho naquela vai indo, aí ela contrata, não dá certo, aí ela perde dinheiro, aí ela volta, ela, opa, deixa eu tentar fazer de uma outra forma. E nessa, para chegar no ponto B, é o sofrimento, a pessoa vai perdendo insanidade mental, a pessoa vai perdendo toda a potência que ela tinha, ela vai ficando perdida, às vezes vem a vontade de desistir. Será que isso é para mim? Será que eu realmente quero ser corretor de seguro? Será que eu escolhi a carreira certa? E aí ele vai lá, ele tenta de novo dar errado, ele gasta dinheiro, ele olha para trás, entrou no vermelho, meu Deus, o que que eu faço? E aí é muito sofrido quando ele chega no ponto B. Porque alguns chegam, outros não, né? A gente só vai saber fazendo. O que que o Pax traz? O Pax te ajuda a sair do ponto A e chegar no ponto B com muito mais facilidade. Claro que vai ter alguns obstáculos, mas você tem as ferramentas para usar. Claro que vai ter algum problema no meio do caminho, mas vai ser muito mais leve, porque você sabe o que fazer. E aí você consegue percorrer isso com muito mais leveza, muito mais simplicidade, com muito mais confiança e autoridade, porque você está usando um método, algo que um passo a passo que está pronto, que já foi testado e aprovado, que as empresas funcionam e você vai conseguir escalar o teu negócio. Então, se você é esse corretor que está nessa situação, para não perder tempo. Você já vai lá, a gente chama muito isso em PNL. PNL é Programação Neurolinguística de Modelagem. Pegar o que é bom, aproveitar o que o outro já fez, já aproveitou, já as corretoras já fazem. E aí você vai lá e copia. Você pula esse tempo de aprender, de errar, de se desestruturar, de ficar de cabelo em pé, para já ir direto com muito mais facilidade no resultado. Então, basicamente é isso. Se você é esse corretor, se inscreva no PAX, metodologia pax.com.br. A gente vai passear a gente vai passar aí por várias cidades. Fizemos o primeiro, foi uma delícia no Rio de Janeiro. A gente vai ter agora em maio, nos dias 10 e 11 em São Paulo. A gente vai estar em Brasília também, esse mês de maio. Junho estamos em Curitiba. Me ajuda aí, Anderson. E depois de Curitiba, a gente vai para Salvador e Belo Horizonte. Não é O isso? contrário, Belo Horizonte e Salvador, se eu Então não tá me bom. engano. Mas são todas essas cidades que a gente vai estar levando o Pax. Então aproveite, as turmas são reduzidas, esse é um detalhe também. Falei para o Anderson, não dá para a gente colocar muita gente dentro da sala, então tem um limite, porque senão a gente perde qualidade de ensino, e não é a ideia. A ideia é a pessoa sair transformada. Eu falei, estava falando para o Anderson no Pax que a gente teve juntos, falei, a minha oração aqui, quando eu saio da minha casa, é Senhor, que a gente realmente possa levar essa transformação, que eu realmente possa ter uma didática, que as pessoas saiam daqui completamente diferentes da forma como elas entraram. E graças a Deus foi isso que aconteceu na nossa primeira edição. As pessoas realmente saíram, não volta a ser outra pessoa. No segundo dia, no período da manhã, não sei se você percebeu, Anderson, mas as pessoas já saem com uma mentalidade completamente diferente. Tem coisas que não tem mais volta, né? Então elas já saem conhecendo algumas coisas que elas não tinham nem noção que existiam. Então, vem fazer parte de tudo isso. Tá aí você que vai saber mais os detalhes, porque a Educa que está ajudando a gente a organizar tudo. Clica no link, tá aberto os lotes, enfim, aí você conta aí pra gente. Se você quiser, acesse a metodologia pax.com.br para saber mais informações, ver depoimentos de corretores que já implementaram o Pax em sua corretora, já aprenderam sobre o programa. Então, Pax, para quem não sabe, programa de alta performance para corretores de seguros. Então, tem muito curso genérico aí para empreendedor, tem muito coisas que tu pode aprender na internet, conteúdo gratuito, tem. Mas, assim, nada criado especificamente para corretores de seguros, por meio de experiência que a Bruna teve enquanto corretora e agora atendendo, dando consultoria para corretores de seguros. Então, é algo criado especificamente para o corretor de seguros. Então, a conversa toda gira em torno desse contexto, todas as ferramentas e ferramentas técnicas que são ensinadas são aplicadas, são contextualizadas dentro da corretora de seguros, então não é algo genérico, é algo específico para o corretor de seguros. E o que a gente entrega não tem gratuito na internet. Isso daqui, gente, são imersões, são cursos, são pós-graduações, MBA. Assim, eu tava contando pro pessoal, tem imersão que eu faço que eu pago 20 mil reais. Sim, pago, todo ano eu tô. E aí eu sou master em PNL, a gente tem essa questão, a gente utiliza o método, a gente usa, nada é inventado, é totalmente ciência. A gente usa administração, gestão, design thinking, coaching e programação neurolinguística. Um pouco do melhor de cada um desses, embasado na metodologia para ajudar você a ir além, né? E aí, a partir disso, todo o conteúdo vai ter acesso à apostila, material didático impresso,
que tudo que tem ali a gente não encontra no gratuito. Você tem que fazer todos esses cursos. Eu peguei o melhor de tudo e compilei. Então, tem esse detalhe, não acha no gratuito. Vai ter que fazer, ter que estudar 2 anos. E olhe lá, viu? Porque ainda tem MBA que não tem o conteúdo que a gente entrega. Então vamos lá. Imersão presencial em 2 dias, grátis, ensinando uma metodologia para o corretor de seguros, material didático impresso para você ir anotando e fazendo os exercícios que vão ser aplicados durante a imersão. O que mais, Bruna? Avaliação de inteligência emocional, avaliação de comportamento, isso você ganha com bônus. Então, ó, não tem como perder. Então, olha, dia 10 e 11 em São Paulo, entra lá no site para saber mais informações. Ó, a Aline falou aí que o marido dela participou, legal. Brasília vai ter sim, MedLife Seguros. Entra lá no site, não estou lembrando aqui de cabeça, mas vai ter sim em Brasília. Brasília, eu acho que é o mês que vem, Brasília, eu acho que é maio. Verdade, É maio, acho que é 17 e 18 de maio, mas faz assim, MedLife, entra no metodologiapax.com.br, lá a gente tem todas as datas, tem todas as informações, inclusive tem depoimentos das pessoas que fizeram Pax online, que tem esse acompanhamento com a gente. Agora a gente vai ter também os depoimentos de quem esteve lá no Rio com a gente, presencial. A Aline falou que o marido dela participou da edição do Rio na última semana e adorou. Que bom. Todo mundo saiu, né? Não teve uma pessoa que falou alguma coisa diferente. Vem para o Nordeste, a gente vai para Salvador. Brunão, isso aí em agosto. É isso, Bruna. Na semana que vem a gente volta para falar mais de assuntos aí que são desafios para os corretores de seguros. Muito obrigado, hein? Gente, um beijo, tudo de bom. Quem não está seguindo a Megaluz ainda, segue a gente. Quem não está seguindo a Educa, segue a Educa. E o Pax Tour Brasil, a gente criou inclusive um Instagram próprio, tá novinho, em folha, a gente vai começar a trabalhar ele, @Pax Tour Brasil, se você quiser estar por dentro das novidades do Pax. Tá bom? Super beijo para vocês. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.